Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a lei da pureza que você acabou de citar. Eu sei que ela repercute até hoje. Sim. E ela faz com que cervejeiros mais conservadores acreditem nela como um valor. O que você pensa da lei da pureza e das cervejas que não respeitam essa lei? Primeira coisa, eu acho que cerveja você tem que fazer ela com... Eu gosto muito do termo artesanal, porque o artesanal é algo que tem um zelo maior. A pessoa tem uma preocupação de escolher um insumo de qualidade, de ter um processo de qualidade, de ter toda a cadeia dela com alguém com paixão, com amor envolvido. Então, eu não ligo para a lei da pureza. Eu, como cervejeiro, não ligo da pureza. Eu ligo para uma cerveja boa. E a cerveja boa, ela pode estar tanto dentro da lei da pureza ou com uma adição de adjuntos. Por mim, não vejo problema. A lei da pureza, ela é muito difundida na escola alemã, né? Então, a escola alemã de cervejas, eles seguem rigorosamente. Até hoje, ainda na Alemanha, se você colocar algum ingrediente que não seja esses 4 que eu mencionei, você vai ter uma bebida mista, você não vai ter uma cerveja. Você pode fazer, mas não... Eles não chamam de cerveja? Se você adiciona uma fruta, uma coisa, é uma bebida mista, não é uma cerveja. Isso até aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil já é cerveja com adição de frutas. Ah, entendi. Cerveja, mas daí com adição de frutas. É cerveja com adição de madeira, de envelhecimento. Mas na Alemanha ainda é muito rígido, assim, então tem que ser entrado numa outra categoria. Talvez a lei da pureza foi importante metodologicamente, né? Quando se estavam construindo as bases do que é cerveja e o que não é, né? Mas também eu, no meu ponto de vista, que gosto também de cerveja com fruta e gosto de experimentar coisas diferentes, eu acho que também você ter a liberdade de quebrar um pouco essa regra pré-estabelecida é saudável para o desenvolvimento da própria cerveja, não é? Sim, eu acho que a criatividade do cervejeiro, ela aflora muito mais quando você tem essa liberdade, que você pode usar outros ingredientes. Mas mesmo assim, só com esses 4 ingredientes, a escola alemã é riquíssima. Tem muitos estilos, é uma das maiores escolas cervejeiras. Depois eu explico melhor o que é uma escola cervejeira. Então, os cervejeiros alemães, eles têm uma criatividade enorme e usando somente os 4 ingredientes. Então, por isso a maior parte até de documentação, livros, estudo, é em língua alemã. Então, porque eles entendem mesmo o processo dos 4 ingredientes. Aí, quando você tem essa liberdade, tipo, o belga, o brasileiro, ou o americano, que pode usar algum outro ingrediente, eu acho que a liberdade e a variedade... Claro que vai na cabeça do cervejeiro, né? A criatividade pode fazer a cerveja com o que você pensar. Já cerveja com barba já foi feito, de isolado levedura de barba. Tem uns caras que fazem umas loucuras, assim, né? Uhum. Não sei se é coisa boa também, nunca cheguei a experimentar, mas tem isso. Tem isso a criatividade explode, né? Eu acho interessante. Você já comentou sobre as escolas, eu acho que dá pra gente falar agora, assim, né? Então, assim, pro público entender, né, que existem realmente várias escolas da cerveja, comente um pouco, cite quais são elas e comente um pouco da diferença entre elas. Só deixa eu terminar só sobre o processo de cerveja, Tá. Que a gente pulou um pouco essa etapa aí. Então, o que é? Veio o malte da maltaria, a gente leva na cervejaria. Primeiro, para você fazer uma cerveja, a gente precisa ter uma receita. O que eu quero? Eu quero uma Pilsen, eu quero uma Weizen, uma Strong Dark. Então, você vai idealizar a receita. E com essa idealização da receita, você vai... claro que já existem muitas no mercado, então a gente não inventa a roda, né? Esses estilos já existem, já estão catalogados. E a gente segue alguns guias de estilo. E o que é esse guia de estilo? Hoje tem 2 grandes, que é o Brewers Association, o BA, que é americano. Os 2 são americanos, né? E o BJCP. Que eles catalogaram todos os estilos de cerveja. E hoje, para você pegar, vamos dizer, uma Strong Dark, você entra lá no guia e diz: uma cerveja com maltes escuro, tanto de álcool entre 8 e 10, amargor entre tanto e tanto. Então, com essa base dessa receita, você já tem a ideia de qual tipo de malte você vai usar, qual tipo de levedura você vai usar, qual tipo de lúpulo você vai usar. Então, essa combinação de
de insumos é que vai te dar a receita e a cerveja que você quer depois no copo. Feito isso, a variedade de maltes, lúpulos e fermentos é muito grande. Então, o trunfo, a receita, o cervejeiro tem que saber unir esses insumos para fazer a cerveja que ele quer. Beleza, então vamos lá, vamos fazer uma Pilsen. Uma Pilsen ela tem que ser uma cerveja clara, leve, entre 4 e 5 de álcool, amargor de 10 a 20, então você já sabe esses parâmetros. Beleza, escolhi, vou usar 2 tipos de malte para fazer. Eu vou moer o malte para expor o grão malteado, ele vai abrir, não vai quebrar ele, só vai quebrar a casca, não pode ser farelo, assim, para expor a parte técnica, assim, eu não preciso até entrar muito em assunto, o endosperma ali, que com a ação da água, eu vou jogar ele na panela com a água quente, por um determinado período eu vou conseguir extrair todos os carboidratos, todos os aminoácidos e todos os nutrientes que eu quero para a minha levedura consumir e transformar em CO2 e etanol. Feito isso, eu vou fazer uma rampa de braçagem, lá ficar por basicamente 1 hora em tal temperatura, 66 graus por 1 hora, eu vou conseguir extrair todos esses açúcares e o que eu quero. Jogo para outra panela, uma panela de fervura. Aí eu vou adicionar, nessa fervura, lembra como eu falei da esterilização? Essa fervura serve para esterilizar. E aí eu vou adicionar um lúpulo. O lúpulo também é um papo de lúpulo. Se quiser ficar 1 hora falando sobre lúpulo, você poderia falar. Mas você tem basicamente o lúpulo de amargor e o lúpulo de aroma. No começo da fervura você joga o lúpulo de amargor. O lúpulo é uma planta trepadeira que dá uns cones. A flor feminina, que dá a lupulina, que é o interessante para dar o amargor e o aroma na cerveja. Parente da cannabis. Então, o lúpulo é uma planta muito rica. E não só responsável pelo amargor, mas também pelo aroma, né? Sim. Que muitas pessoas não entendem de onde é o aroma da cerveja, e o lúpulo ele entrega muito isso também, Sim. né? Sim, e depende da quantidade de lúpulo, também te dá um amortecimento, assim, até antes, além do álcool, se tiver muito lúpulo, o lúpulo te dá um relaxamento. Na Inglaterra eles usavam as IPAs, famosas IPAs, foram muito famosas pela adição de uma carga grande de lúpulo. E esse lúpulo, além de conservante, ele faz bem para os dentes, tem vários benefícios também para a cerveja. Então você coloca o de amargor e de aroma. Feito isso, você vai transferir para o teu tanque fermentador. Então, no teu tanque fermentador, você vai escolher, é uma lager ou uma ale. São famílias diferentes. O que é lager? Lager é quando tem a baixa fermentação. Então, a temperatura baixa de fermentação e uma ale, alta fermentação. Vamos falar basicamente isso também. E aí você vai inocular a tua levedura. A levedura é um micro-organismo vivo, que ele vai consumir todo o açúcar que eu extraí do malte, junto com o lúpulo, ele vai fazer uma reação química e vai transformar em CO2 e etanol. E claro, tem outros subprodutos que a fermentação vai gerar. Então até o aroma, às vezes, de uma cerveja belga é muito da fermentação. Os fenólicos e os ésteres que vêm da fermentação. E aí você tem a cerveja, depois de 7 dias, tem uma cerveja pronta. E aí você precisa fazer maturar a cerveja. Assim como o vinho, você precisa de um tempo de maturação. Então, para fazer uma cerveja, desde o dia que você botou na panela até entrar no copo, é 30 dias, pelo menos. Os mais puristas, as pessoas assim, colocam 2 meses, 3 meses, aí depende do estilo. Mas esse, basicamente, é o processo para você fazer qualquer cerveja, é o mesmo processo. Aí você pode maturar depois em barril, de madeira, enfim. Você escolhe se vai para garrafa, vai pasteurizar, vai rotular e vai para garrafa, ou vai pro barril e serve direto como chopp. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.